Olá, eu sou a Solange Mel. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio de Dança em Diálogos, conversamos com Catarina Saraiva, curadora e mediadora cultural com um largo percurso da dança contemporânea em Portugal e além fronteiras. Falámos sobre os 10 anos à frente do Festival Alcântara, sobre a fase nómada que ele levou a trabalhar em Espanha, Brasil e Chile e sobre o seu regresso a Portugal com a criação do Festival Internacional Linha de Fuga, em Coimbra. Ao longo da conversa, mergulhámos nas ideias de curadoria, território e tempo e sobre o papel da dança contemporânea enquanto prática de escuta. Falámos ainda sobre a importância de criar espaços de proximidade, descentralizados e onde o corpo pensa, experimenta e imagina outros modos de estar no mundo. Olá, Catarina. Olá, Solange. É um prazer ter-te aqui connosco. Obrigada por teres aceitado o convite para estares no podcast Dança em Diálogos. O que se espera é que estejamos aqui descontraídamente a falar sobre dança e penso que vamos conseguir. E vamos a isso. Vamos a isso. Obrigada também por estar aqui. É um prazer poder falar sobre dança num podcast de dança. Que bom, obrigada. Então, Catarina, durante 10 anos estiveste à frente de um dos festivais mais importantes de Lisboa, o Festival Alcântara, contribuindo para abrir novas perspectivas sobre a dança contemporânea e sobre a forma como esta cidade se relaciona com as artes performativas. Em 2009 decidiste tornar-te nómada e passaste a desenvolver projetos de curadoria em Espanha, Brasil e Chile, explorando outras geografias, contextos e modos de pensar a criação. De regresso a Portugal, entre 2018 e 2021, assinaste a curadoria do Festival Verão Azul no Algarve e, mais recentemente, foste parceira artística do projeto Espaço Agora Now Polo Lisboa. Mas é em 2018 que lanças em Coimbra o projeto que te traz hoje aqui, o Linha de Fuga, a Associação Cultural e Festival Internacional de Criação que cruza dança contemporânea, pensamento crítico e território. O Linha de Fuga assume-se como um projeto de produção e programação experimental que procura quebrar barreiras entre arte e sociedade, descentralizando a oferta cultural e promovendo o diálogo entre contextos locais e redes internacionais. E aqui chegamos para falar sobre tudo isto que conversámos, e eu com o meu guião trocado. Ok. Portanto, Catarina, antes de chegarmos à linha de fuga, queria que falasses um pouco sobre este teu percurso, desde, podemos ir para trás do Alcântara, se assim fizer sentido para ti, até este momento em que criaste fora de Lisboa, em Coimbra, em que assumes esta posição também nómada e chegas até aqui. Então, obrigada pela introdução. Já cada vez que fazem assim uma retrospectiva sobre a minha vida, eu penso, meu Deus, já estou a ficar velha, não é? Porque já são Não, estás a colecionar a bagagem. muitas coisas. E já são muitas décadas e diferentes gerações, diferentes pensamentos, e isso também acho que é interessante. Na realidade, antes do Alcântara, que eu entrei, ainda se chamava Danças na Cidade. Ainda trabalhei com a Mónica Lapa, que foi uma das grandes impulsionadoras deste projeto. E, portanto, sou uma privilegiada de ter conhecido a Mónica Lapa e trabalhado com ela. Antes disso, eu venho do teatro. Eu comecei a trabalhar no teatro. E quando comecei a trabalhar nas danças, ainda nas danças na cidade, eu disse, acabou, já não quero mais saber do teatro. A dança é muito mais interessante. A sério? Estamos a falar, portanto, finais dos anos 90, em que realmente
a nova dança portuguesa tinha aberto uma série de perspectivas sobre o que é dançar, não é? Uhum. E eu comecei a trabalhar na Danças na Cidade em 97 e alucinei com a liberdade criativa que existia, que eu não tinha encontrado no teatro. E disse, já não quero sair daqui. E, portanto, foi um enamoramento mútuo e daí começámos, pronto, eu comecei a trabalhar na produção, da produção fui para o apoio aos conteúdos artísticos e daí começar a trabalhar muito mais, não propriamente naquilo que era o festival, a programação do festival, mas todo o lado mais experimental que tinha o Danças na Cidade, nomeadamente encontros, laboratórios, experimentação, muito perto do processo criativo. E era isso que me dava pica mesmo, de estar ali a ver os artistas pensar e como é que do pensamento vão à prática, muito mais do que fazer programação, na Mas realidade. muito ligada a esse ato espontâneo de criação, identificas isso, portanto, interessava-te esse ato Muito. espontâneo de criação, não é? Tipo de laboratório. Interessava-me muito, sempre achei muito interessante esta capacidade de, a partir de uma ideia, se desenvolver todo um trabalho, não é? E o que é que isso implica, não é? Portanto, a investigação que está por detrás, todo o pensamento, a construção de tudo aquilo que é um espetáculo, não é? Desde pensar quem vai trabalhar comigo a todos os níveis, como é que eu vou desenvolver, como é que eu passo por tudo isto. Então, isso sempre achei super interessante. Apesar de não querer fazer produção, porque vinha com uma experiência de produção de teatro que eu não queria, que já me tinha queimado. Produção é duro, não é? Produção é duro e não é muito criativa às vezes, é muito Então, até. mas a questão é que eu sempre fiz produção criativa e isso é muito interessante, porque na realidade, quando eu comecei a fazer produção, eu ia aos ensaios e as pessoas diziam, mas o que é que estás a fazer aqui? E eu dizia, então, mas isto é produção, não é? Eu tenho que ver o que é que vocês Claro, estão a sabias o fazer que é que estavas a para produzir, sim, poder até claro. poder tipo, pensar em algo que possa ser mais interessante para. E na realidade houve uma produção que eu fiz já, portanto, estamos a ver Maria Vieira Mendes, que me convidou e ele disse sim, eu entro, mas temos que trabalhar todos juntos. E foi um projeto muito de toda a gente sentava a pensar o trabalho de toda a gente. E na altura foi considerada até, agora vou puxar os meus galões, não é? Porque eu tinha 27 anos Claro, na eu altura. também estás aqui para falar sobre isso. E lembro-me que na altura foi considerado um dos melhores espetáculos, aquelas reviews que fazem, que eu tenho muitas críticas a isso, mas de reviews que fazem em que se falou sobre a produção. Um dos melhores espetáculos do ano, onde a produção. E portanto, porquê? Porque realmente eu fazia uma produção que era muito criativa, muito crítica, muito de feedback, então felizmente também trabalhei com pessoas que estavam super, especialmente nesse espetáculo, estavam super receptivas a isso, não é? E então eu nunca deixei esta ideia de que a produção não pode não ser criativa. Aliás, hoje, quando a equipa com que eu trabalho e sempre as equipas com que eu trabalhei, hum, quando as equipas de produção, eu sempre disse, vocês não podem estar a fazer só funções, vocês têm que pensar, reagir, ressonar e, inclusivamente, com toda a delicadeza do estar atentos àquilo que são as necessidades artísticas e contribuir para que a coisa possa funcionar. E na realidade, uma coisa diz, Promoves esse tipo de trabalho de produção criativa. eu acho isso É- essencial, essencial. Aliás, até é uma coisa que começou a ter nome agora, há uns anos atrás, a Das Theater abriu, finalmente, de produção criativa. Olha, não sabia, é ótimo, isso faz imenso sentido. Sim. Então, e como é que tu, eu desculpa, tive que desviar aqui a minha gata, desculpa. Como é que tu, aliás, uma pergunta, tu achas que sentiste essa paixão pela dança porque estava ausente da palavra, portanto, nesse sentido, menos Não, menos porque consciente?
Ou tu achas, ou não foi isso? Ou foi um movimento mais amplo, ou foi o processo criativo que te interessou mais na dança? O que é que faz com que alguém que venha do teatro e esteja de repente nesse ambiente da dança se apaixona e encontre uma liberdade diferente? É porque de repente eu encontrei criadores que se questionavam a si próprios de uma maneira muito honesta, Aham, ah, assumiam precisamente essa necessidade de assumiam a falha como uma parte do processo, aham, enquanto que no teatro, se tu trabalhas o teatro de texto, o texto está lá, e eu vinha do teatro de texto, não é? aham, O texto está lá e as falhas são falhas de interpretação, aham. mas que são ultrapassadas, enquanto que na dança, quando tu estás, estou a falar da dança contemporânea, não é? Porque o balé Sim. também tem a sua Não, partitura. sem dúvida e muito rígida, claro. Sim, portanto, eu estou a falar da dança contemporânea, em que precisamente eu de repente vi-me no meio de toda a nova dança portuguesa Uhum. que estava a experimentar tudo e mais alguma Estava a desenhar, não é? Numa altura coisa. estava a desenhar-se. Uhum. E então, não é propriamente a não existência da palavra, porque até estes bailarinos Pode utilizavam ser, claro. Pode ser, exato. mas foi mais estes 2 fatores, a liberdade de criação, isto é, eu quero trabalhar sobre esta ideia e, Uhum. portanto, eu tenho que ir investigar. Portanto, este processo de investigação pareceu uma coisa super interessante eu tenho que ler livros de filosofia, tenho que ter pensadores, tenho que, trocar ideias, tenho que ir à procura. E por outro lado, esta possibilidade de, eu quero experimentar, esta é a ideia, vamos experimentar e pode-se falhar e tem-se um tempo. Uhum. E realmente havia uma outra coisa que era a colaboração, não é? Uhum. Portanto, hum, num período em que os próprios criadores estavam muito, e continua esta geração, acho eu, hum, era um trabalho muito interpares, não é? Todos eram coreógrafos, todos eram bailarinos, era uma mistura de grandes. Mas eu acho que também, se me permites, pronto, eu não vivi tão intensamente esse período, até porque foi uma altura que ainda estava a estudar, mas eu achava que a perspectiva que eu tenho hoje em dia, e também de falar com essas pessoas, é de que havia um certo companheirismo, não é? Tipo, havia a ideia de que se estava a construir alguma coisa e de que em grupo construiriam de outra forma, não é? O coletivo construiria de outra forma. Portanto, havia uma visão de um caminho que se estava a construir e eu acho que isso também, Sim, foi sim, fundamental na minha perspectiva para o que aconteceu, não é? Para o que claro que surgiu. sim. Uhum, As danças na cidade, enquanto projeto inicial, surgiu para haver um espaço para a dança uhum, contemporânea que existia em Lisboa, não é? Portanto, foi a Mónica, e outros coreógrafos que lançaram esse desafio em 90 e poucos à Câmara de Lisboa. E quando eu entrei no Danças na Cidade, a nova dança portuguesa já tinha, explodido sim. na Bélgica, não é? Portanto, já era tipo, o resto da Europa a dizer o que é que se está a passar e, portanto, super interessada. Então, realmente estava numa altura e tu falaste aí numa questão que para mim se tornou também um pilar muito importante do trabalho e do meu pensamento e prática. De repente essa ideia da colaboração, da construção do coletivo, também me tocou muito, Uhum, e é uma coisa que me tem acompanhado muito desde aí. Claro que, pronto, depois, Danças na Cidade transformou-se em Alcântara, porque coincidentemente, hum, infelizmente a Mónica Lapa, morreu numa altura em que o festival estava a crescer muito. Ah, Foi sempre um legado, Danças na Cidade é o seu legado, sim, é. Alcântara é o seu legado também. Mas houve um momento em que, hum, portanto, eu e o Marcos e Puter começámos a fazer Uhum, a direção juntos, não é? Que, nós vínhamos os 2 da área do teatro e começámos a uhum, olhar que o teatro estava a aprender também muito com a dança e também precisava de uma visibilidade que o Danças na Cidade já estava a ter muito grande, não é? ok. Ah, Danças na Cidade estava-se a tornar o maior, festival de dança contemporânea Uhum, do país, um dos maiores da Europa, na realidade.
a trazer muitos programadores estrangeiros a Lisboa a ver o que é esta nova dança estava a fazer, e portanto já era um festival que tinha uma dimensão muito forte a nível internacional e também uma capacidade de projeção de artistas nacionais no estrangeiro. Uhum. E começámos a pensar, quer dizer, na altura até foi uma arte disse, eu acho que o teatro está a precisar do mesmo. Não é que nós fôssemos deuses, não é? Não tem nada a ver com isso. Não, eu percebo perfeitamente. Não, 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 eu percebo. É a reflexão também, quando se encadeia, não é? Se atinge uma certa dimensão, é possível a reflexão passar para outra dimensão, e isso faz todo o sentido. E na realidade, tanto eu como o Marco vínhamos do teatro, não é? Nós começado com o teatro, do teatro passamos para a dança, e na altura, isto foi 2005, acho eu, já não me lembro, isto já são data. Em que nós decidimos alterar então o nome de Danças na Cidade para Alcântara, porque Uhum. queríamos também que não fosse só um festival de dança, mas também que tivesse teatro. Um espaço. Portanto, Mas e tinha a ver com o espaço? Alcântara tinha a ver com o espaço que tinham em Alcântara? não, é engraçado. Não. Não. Ok, então conta-nos a história que é para queremos ouvir. Não, Alcântara foi um nome que se pensou, porque não tinha lógica ser danças na cidade. Hum. E na altura, nós estávamos a fazer muitas relações com o Mediterrâneo, estávamos a criar muitas redes de dança no Mediterrâneo, portanto, Europa, cruzamento com Norte de África, ir a outros territórios, não é? Porquê? Porque Danças na Cidade já vinha com o passado, trabalhar muito com as epistemologias do Sul, na realidade, Brasil, Moçambique, Cabo Verde. Tínhamos parceiros nesses lugares e trabalhávamos muito em parceria com esses lugares, e começámos a subir para o Mediterrâneo, que era uma zona muito desconhecida e que tínhamos interesse, e foi nesse preciso momento em que estamos nessa relação com o Mediterrâneo, em que a proposta que surgiu foi o nome Alcântara, que quer dizer pontes, em árabe. Ah, claro. Não, na minha ignorância, como sendo um festival de Lisboa, Alcântara era muito vincado àquele espaço. Ok, vamos centralizar esta nossa para Alcântara, em Lisboa, não é? Portanto, não fiz, mas ignorância minha, nunca essa ligação, e acredito que há muita gente que também não a terá feito. Alcântara. Não, mas é interessante porque também esse jogo existe, não é? Solange, Não, não há. claro, mas também, mas não está isolado, não é? Tipo, não é tão isolado como, e isso é ótimo estarmos a falar também sobre isto aqui, porque Até porque o engraçado é isto, espelhar-se, dar porque essa quando Alcântara vai para Santos, o espaço Alcântara, que existe ainda neste momento, tipo, havia esta coisa, mas vocês são Alcântara e vão para Santos? Como é que ai, não digo assim. Mas, ou então dizer, mas vocês estão em Santos, não estão em Alcântara. A vossa cidade. eu se essa pessoa assume o meu a propósito, e essa pessoa, "Mas vocês não estavam em Alcântara?" Sim, sim. Pronto, e daí realmente foi. O festival cresceu para abarcar também outras disciplinas, especialmente aquelas cuja prática e linguagem entrava muito dentro desta linha Uhum, estética que era o festival, uhum. e portanto que trabalhava os mesmos parâmetros a nível de conteúdos artísticos e propostas e rituais. Portanto, surgiu na altura, eu lembro-me até que toda a gente dizia, vocês são loucos, já tem danças na cidade, já é uma marca que toda a gente reconhece, agora mudaste. Foi arriscado, não é? Foi arriscado, foi assim uma audácia da vossa parte. Uma audácia no bom sentido. A audácia é sempre uma coisa. Agora toda a gente, já ninguém se lembra que Alcântara era danças na cidade, não é? Só quem investiga, é verdade, só quem investiga e que sabe que, ou se lembra que vem daí. Sim, sim. E pronto, e na realidade, eh, este percurso vem precisamente e é então aí com essa integração do teatro eu começo a fazer as pazes com o teatro também, não é? Ok. Porque, hum,
Sim, eu acho que isto é uma coisa que eu acho que o teatro aprende muito da dança e das práticas artísticas da nova dança portuguesa. Isto é, há muita coisa que a dança ensina no teatro. Por exemplo, esta coisa de podemos partir do zero ou só de uma ideia e ir experimentando. Ou outras, mesmo a nível de gestão, de metodologias de gestão, quer dizer, de repente tu tens uma série de artistas que se juntam, artistas da dança, que criam as suas casas de produção e que começam a convidar outros artistas de dança. Isto foi uma coisa que surgiu na dança e que agora o teatro também faz. Portanto, há muitas aprendizagens que o teatro fez da dança, inclusivamente, por exemplo, outra coisa que a rede de dança, que é uma rede de estruturas de dança, foi a primeira estrutura a surgir e a questionar uma série de coisas e que foi depois viralizado para as outras áreas de teatro, de cinema e aí fora. Então isso é muito interessante, porquê? Porque eu acho que realmente há qualquer coisa na dança que há uma liberdade de pensamento muito maior do que existe nas outras áreas e, portanto, muitas vezes a dança é pioneira em muitos espaços, abre muito. E isso, para mim, foi super interessante na altura. Eu acho interessante estás a dizer isso, porque curiosamente, e concordando contigo, eu acho que apesar de todas as outras áreas artísticas têm uma capacidade de comunicar os seus progressos de uma forma mais efetiva, com mais efeito do que a dança. Portanto, a dança, embora seja inovadora e tenha rompido com imensas coisas e possa ter sido servido dessa base que tu dizes, tanto de metodologias de trabalho como de disseminação de redes, acaba por depois ficar ofuscada pela outra imensa. Não faz pela outra. Não faz mal, está ótimo, faz parte da nossa descontração. Depois a dança fica abafada um pouco pela imensidão que, apesar de tudo, o teatro e a música e o cinema têm. Mas eu tenho uma Têm, teoria sobre isso. tu partilha com. Tenho uma teoria, quer dizer, eu sou a mulher das teorias, eu tenho teorias sobre tudo, gosto disso. Então, na realidade, há uma coisa que é a dança é das artes mais abstratas, das artes performativas mais abstratas, não é? E portanto há pouca gente que queira realmente apostar isto é, ok, se pensarmos na pintura abstrata, claro, mas a pintura é outra relação que tu estabeleces, não é? A pintura tu não Outra tens. relação é uma coisa que tu tens, não é? Tu podes ter um quadro, tu podes ter esse objeto, não é? Portanto, isso já cria uma relação muito mais pessoal, não é? E Não, e depois, a dança, a historicamente, dança disto há muito é. mais anos. E a dança, isto é, como qualquer ato de artes performativas, existe um protocolo de estabelecimento de relação, não é? Vamos Claro, estar aqui juntos não sei quanto tempo. claro, claro. Quer dizer que para E mim a é dança, incrível, mas não funciona assim para toda a gente, não é? pois, Portanto, é um encontro, é um encontro. A dança é um encontro. A música eu posso experienciar sozinha, o teatro também é, mas eu continuo a achar que tem a ver com essa dimensão histórica da coisa, não é? O corpo também ainda é um sítio de muito receio, medo, vergonha, sim, inibição. sim, Portanto, tudo isto se junta sim, e faz uma bola. sim. E na realidade é isso, quer dizer, tu agora mesmo passaste por todas as áreas, não é? Até a música tu podes ir ver um concerto, sair e entrar e sabes que não perdeste nada, não é? Hum. O teatro tens a palavra que te ajuda a seguir uma narrativa. A dança a dança Contemporânea, estás a falar mais contemporânea, contemporânea. não é? Porque a dança clássica, claro, também tem uma narrativa e é todo, Tem uma mas a construção. dança contemporânea, que é a minha área, que é uma área que eu defendo bastante, a dança contemporânea tem esse lado que é, ah, tu se tu fizeres o exercício de ir ver o espetáculo sem ler uma sinopse, vais só com o título, liberta-te muito mais a imaginação do que qualquer outra.
Agora que estamos a falar sobre isso, porque eu faço exatamente o contrário, eu leio sempre a sinopse. Eu leio sempre a sinopse. Então, emocional Mas sabes que agora no podcast nós temos uma rubrica que é sobre análise de espetáculos de dança. Não tem nada a ver com gosto, é uma análise, não pretende ser crítica especializada, pretende ser 2 artistas a falarem sobre a análise que fazem daquele espetáculo. E, partimos sempre dessa história. Eu leio a sinopse e o João Fernandes, que está comigo, não lê a sinopse. Portanto, 2 perspectivas completamente diferentes. Ele diz: "Eu sou muito mais livre", é verdade, e mas eu quero entender o que é que o criador me quer passar, percebes? Eu fico dentro dessa caixa, mas continua, porque isto não é Não, mas sobre mim. eu tenho precisamente essa coisa que é, eu vou com o título do espetáculo e basicamente eu quero chegar ao fim com a minha leitura e depois então eu leio a sinopse Não, para depois ver lê. se depois do espetáculo, Pois. para ver se realmente aquilo que o espetáculo me comunicou era aquilo que o artista queria. Ok, E às vezes existem divergências, e o mais é interessante também é isso, claro. porque as artes performativas têm isso, não é? Quer dizer, Jacques Rancière escreveu o Espectador Emancipado e eu concordo completamente com ele, e que é precisamente tu estás a olhar, estás sentado numa cadeira, mas não estás passivo, estás a Pois. trabalhar todas as tuas referências e tudo aquilo que tu traz, a tua bagagem, dá-te uma leitura e a pessoa que está ao meu lado pode ter outra leitura completamente Claro, diferente. também tem E outros esse códigos, outras bagagens, outras ideias, não é? Portanto, vai fazer uma sim, interpretação diferente da tua. exato. Então, e quando é E que pronto, e surge esta daí, tua quando é que surge esta quer tua dizer, tua depois eu, vontade eu de ser nómada? Já não estar tão na fixa? altura, assim, eu cansei-me um bocadinho porque eu estava a fazer também a direção executiva do Do festival? Alcântara. E depois, sabes aqueles momentos em que o Marco diz: "Olha, vou sair", eu disse: "Ah, então vamos", passamos a direção e fui estudar. Entregaste e Pronto, entregaste, sim. Foste estudar sim, fui estudar para para Madrid, fora? Olha aí, sim. sim, para Madrid estudar. Foi ótimo, um novo master que surgiu à volta de estudos performativos, em Uhum. que me deu depois essa passagem e aí comecei a entrar muito mais, assim, a pôr na cabeça: "Ah, tu tens vindo a fazer curadoria há muito tempo e não admites isso, então Exato. agora começa a admitir". Uhum. E foi também esse master que me fez essa passagem, porque me levou a várias o master, de repente fui convidada para fazer parte de um grupo, que se estava a criar no Matadero sobre um programa de residências, daí depois convidaram para ir fazer a direção artística do Panorama de Dança, que é um festival de dança Uhum. contemporânea no Rio de Janeiro. Depois daí foram surgindo, vários convites até que, fui para o Chile, Movimento Sur, que também era uma plataforma já diferente, porque depois do Panorama eu comecei-me a cansar das coisas muito grandes e convidaram para fazer, uma plataforma que era um laboratório no Chile, que sim, Uhum. depois comecei. Só que as coisas na América do Sul começaram a ficar muito estranhas, sabes? Estamos a Uhum. falar de época em que tanto Chile estava-se uma série de questões sociais, o bolsonarismo a aparecer no Brasil, que era um apoio. Eu disse: "Não, está na altura de eu voltar para Portugal, porque já não estou a gostar de estar aqui". Voltei, tal como eu faço sempre: "Agora vou-me embora, não sei para Ok. onde, Exato, é assim a decisão e lá vai disto. lá vou eu". E voltei para Lisboa, que é onde eu estava a viver, onde tenho a minha casa Uhum. e digo-te, fiquei com uma ansiedade terrível, porque na realidade, ah, eu estava a viver em cidades grandes, onde, por exemplo, a dança tinha temporadas de 3 semanas. Hum. Estás a ver? Tudo tinha temporadas de 3 semanas, porque havia muitos teatros, muitos lugares, era possível estas coisas existirem. E de repente chega a Lisboa com esta, não é? Foram 7 anos a viver fora de Portugal. Uhum. E E digo: "Ah, quero ir ver este espetáculo". "Ah, já passou". "Só 3 dias, só 3 dias, só 3 dias, só 2 dias". Deu-me uma ansiedade terrível. Uhum.
E então eu comecei a pensar, eu já não tenho. E depois, quer dizer, olhei para Lisboa e disse: está tudo. Lisboa tem tudo. O que aquilo Uhum. que, tem uma pluralidade de visões Uhum. artísticas incrível, está tudo feito, não há nada para fazer aqui. E na altura em trabalho eu estava a colaborar com a Silvia Real, num projeto que ela tem de educação para a infância e Uhum. muito a fazer aquilo que eu comecei a chamar de dramaturgia aos projetos artísticos, não é? Que é tipo, Uhum. ok, este é o teu projeto, então vamos ver o que é interessante para ti. Uhum. E ela disse: vou finalmente voltar a candidatar-me à DG Artes, mas eu não quero fazer, só quero fazer uma criação por ano. Catarina, queres fazer alguma coisa? Eu disse: Ah, posso fazer esta experiência de linha de fuga, mas na minha cidade. Quero voltar à minha ok. cidade, é Coimbra. Portanto, Coimbra que é a tua cidade. Ok. Foi onde eu nasci, Isso. de onde saí há muitos Sim. tempos atrás, muito irritada, porque aqui não se fazia. Ok. Mas e Mas então, isto foi em 2018, certo? foi em 2018 que eu fiz este projeto, que seria um projeto, uma experiência. Só, vou ver. Portanto, foi uma coisa, era suposto ser apenas um apontamento, é isso? Vou começar por aqui. Era suposto ser uma curadoria como eu poderia fazer curadorias em outros lugares quaisquer, Uhum. tipo, pôr. Porque quando, ao voltar para Portugal, eu pensei, ok, então agora eu não quero, não sei o que é que eu quero. Na altura, a Ana Borralho e o João Galante convidaram-me para pensar com eles, repensar com eles o Verão Azul. Ah, e eu tive com eles 4 anos, mas depois e tudo e eu disse: "Ok, vamos lá", mas entretanto, tipo, era, o que é que eu quero, o que é que eu não quero? Surgiu esta possibilidade e quando eu fiz o Linha de Fuga, aqui várias pessoas na cidade disseram: "Isto é necessário na cidade, Uhum. tens que voltar a fazer". E então eu comecei a fazer alternado com o Festival Verão Azul, que era Bienal e Linha de Fuga, porque eu gosto de Ok. ciclos bienais, sabes? Gosto desta coisa de Sim. não teres que estar a pensar E constantemente o não que é que teres de gerir, sim, faz todo o sentido. Tipo, não estás naquela coisa de todos os anos tens que fazer qualquer coisa, não é? Tem que estar ali o outro ano a pensar, a ver, a saber, a analisar, a refletir. e mais também me dava e na realidade, o que eu queria fazer não era tanto um festival, eu queria fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer no Alcântara e que levei comigo também para o Panorama e que desenvolvi também no Movimento Sur, que é esta ideia de laboratório de criação. Aquilo que eu te falava no início, esta possibilidade de ver o pensamento a Hum. crescer, a relacionar-se com a prática e, portanto, para mim, eu quando voltei percebi, faltam estes espaços de encontro e de confluência de várias perspectivas onde os artistas estão a criar, hum, com muito poucas regras. E era isso que eu queria fazer aqui em Coimbra, mas Coimbra é uma cidade conservadora, que ainda continua a ser bastante conservadora, e portanto eu disse: "Eu não posso fazer um laboratório sem ter também uma visão mais exterior daquilo que é a dança". E portanto surge o Linha de Fuga nesse sentido, que foi um laboratório desde o princípio, é um festival e um laboratório de criação, isto é uma programação de espetáculos que eu penso antecipadamente e, portanto, que há uma curadoria desse pensamento, e depois há uma open call, a partir de um Uhum. tema que nós queremos discutir, que é uma open call internacional, onde escolhemos eh, entre 10 a Alguns 12 artistas Uhum. para estar durante as 3 semanas do festival em processo de criação. Ok. Tornou-se esta. E para mim tem lógica também que seja. Eu não quis que fosse, não quis, não, sempre pus esta ideia, não, o festival e laboratório tem que acontecer de 2 em 2 anos, precisamente por aquilo que Uhum. tu estavas a dizer. O que é que Uhum. cresce? O que é que se pode fazer nos entres? Uhum. E o que é que faz com que eu não tenha vícios de eh, ter que ser um festival de. Pronto, que às vezes eu tenho bastantes críticas à programação de vários festivais, mas também críticas muito boas. Acho que uma das coisas que acontece muito
capitalização das artes que está a haver cada vez mais é que de repente os festivais têm que ter todos estreias, não podem ter não sei o quê, tem uma série de regras que acho que nós próprios impomos a nós, como curadores. E eu, por exemplo, não me chamo de programadora porque gosto muito mais da palavra curadora. Curadora, sim, sim, sim. Ou curandoria, curanderia, tem a ver Claro. com estar mais perto. E na realidade a ideia de ter um festival de 2 em 2 anos faz-me dizer: estás a perder esta possibilidade de estrear este ou de ter esta nova criação no teu festival. E dá-me esta possibilidade de eu propor peças que são criações, sim, riscos totais, que eu não sei o que é que vai ser, mas peças que já têm mais de 10 anos Hum, e que começaram em Coimbra, porque Coimbra nunca teve uma claro, é tradição muito importante. A contemporânea. reposição de peças é muito importante. A vários níveis, não só no território como, mesmo na própria reinterpretação da peça, eu acho que é muito, como, se podemos fazer uma comparação muito básica, não é? Tu também não vês um filme duas quando vês 2 vezes um filme já não é o mesmo filme. Exato, Própria exato. já tens outras coisas em ti e já vês as coisas de outra forma, não é? E neste caso ainda é muito mais válido, porque os intérpretes, podem não ser os mesmos, podem ter propostas diferentes dentro da mesma ideia. Portanto, eu também acho que há uma pressa na criação, pressa no E apresentar sabes, mais do que isso, Solange, é assim, a mim faz muita confusão e é uma das coisas que eu acho que nós devíamos bater é, na mesa. É, há cada vez mais criadores e isto vem precisamente dos apoios, da evolução de apoios, das lutas que nós fizemos para ter mais uhum, condições e que realmente se nos profissionalizarmos muito mais e, portanto, ah, há muitos criadores que estão a criar durante 1 ano e meio, às vezes até porque tem esta coisa de ter que claro, criar de acordo com claro, aquilo que é, mas ou que têm um apoio para um projeto e que têm tempo para se dedicar a essa criação, e depois apresentam a peça 2 vezes e está feito. exatamente. Então, é um desperdício de do dinheiro dos contribuintes, mas acima de tudo é Claro, um desperdício da capacidade de criação e eu acho que é uma frustração para os próprios criadores e, portanto, hum, esta possibilidade de ir buscar coisas que, olha, que fizeste o ano passado ou há 2 anos ou há 3, queres voltar a fazer porque as pessoas ainda estão disponíveis e hum, porque e eu tenho uma pena, hã, ainda há uns tempos atrás estava a falar com um criador que dizia que ia estrear a peça, num festival, estrangeiro e que ia ter 4 apresentações. E disse: que sorte que tu tens". Ele disse: "Uf, mesmo", porque a estreia é sempre pois é, só o quarto dia em que tu já a tens oleada e que sabes que pronto, ok, é aquilo. Depois às vezes o que acontece é isso, olha, 4 dias de apresentação acabou e depois já não há mais, é sim, eu triste. sei. Eu acho Fica que muito efêmero, demasiado efêmero. fica muito efêmero e eu acho que é muito frustrante mesmo e portanto acho que o que nós devemos fazer Tem que bater comer. na mesa é precisamente que existissem, subsídios para a circulação, porque ainda que exista a rede A possibilidade de de circulação. Sim, sim, eu também, concordo em absoluto. é, porque existe a rede de cineteatros, mas não tem a capacidade de tudo e, por exemplo, eu não faço parte de uma rede de cineteatros e se eu nos anos intercalares ao Uhum, festival, eu também faço programação, uhum. eh de uma forma diferente, digamos que o festival, concentra várias áreas, não é? E agora falando Mas é multidisciplinar, ou a linha de fuga é multidisciplinar? então, acima de tudo nós posicionamos como um festival de dança. Acho que Ok. é muito importante. É a centralidade é a dança, a centralidade do festival é a dança. É. Só que a dança contemporânea é das disciplinas mais líquidas que existe, não é? E de repente tu vais ver um espetáculo de dança contemporânea em que não é mais do que uma ação, não é? Portanto, um Uhum, movimento cotidiano e que tu mas isto é dança, as pessoas aqui questionam-se, portanto, estamos a fazer essa educação, ou que a pessoa só fala e não dança, não é? uhum. Mas como vem da dança,
Ou, por exemplo, este ano temos um espetáculo que é basicamente um espetáculo de som e luz, em que o próprio criador diz que é um espetáculo de dança. Porquê? Porque há toda uma série de premissas da coreografia que ele coloca em cima da cena. Portanto, digamos que hum, eu, para mim é muito importante posicionar-me como uma estrutura de dança aqui na cidade de Coimbra, Claro. uma estrutura de dança profissional, porque não existem estruturas de dança profissional em Coimbra. Uhum. Existem estruturas semi-profissionais. Os artistas de dança de Coimbra saem todos de Coimbra porque não existe uma rede. Claro. Hum, há várias companhias profissionais de teatro e começamos agora a perceber que há vários artistas de dança e performance, porque tem que ser este híbrido, hum, que têm muito que sair de Coimbra, mas que até querem ficar aqui. Então é essa rede que Uhum. baby steps, né? Que vamos Com tentar. tudo, sim, mas para mim é micro impacto É é toda a impacto. nossa queridade. Eu ainda ontem fui dar uma aula à universidade que diz: "Oh, bom, porque é que não há artistas de dança em Coimbra? Uhum. Não há políticas locais que façam com que eles fiquem aqui, não é?" Sim, E exato. portanto nós, na nossa precariedade enquanto agentes independentes, somos nós que temos que fazer esse trabalho, que Verdade. é um e pronto, e quer dizer, como somos precários, porque não temos as capacidades todas Uhum. de oferecer o que é necessário para sobreviver, pelo menos. Então o Linha de Fuga vai fazendo é, hã, abrindo open calls para pelo menos, obras site específico, Uhum. pequenas, da É isso que eu ia te perguntar. exato, que não Ou seja, que este ano, portanto, você é bienal, portanto, qual é o ano agora de apresentação? É agora ainda 2025? é já em novembro, começa Ah, é este espetáculo. o festival é de 6 de novembro a 30 de novembro, o Festival e Laboratório. Ok. Ah, e portanto a programação já está fechada, é possível vê-la no site linha de Eu vou fuga. partilhar também no nosso episódio. Eu, quando é assim, deixo logo diretamente. E vocês usam muito, têm muito site específico ou têm apoio da câmara, têm espaços de apresentação, vão apresentar em Sim, diversos há locais. tudo, sons, tudo. Uhum. O A minha visão curatorial também do festival é abrir vários caminhos e dar a possibilidade de que as pessoas entendam que a dança tem várias perspectivas. Mas, E eu digo que a dança experimental, porque neste sentido que eu falei, porque experimenta, porque investiga. Não quer dizer que seja completamente louca. Há coisas muito loucas que as pessoas se podem sair a dizer: "Não entendi nada", então vamos falar sobre isso. Mas há claro. coisas super amáveis mesmo, super divertidas para grandes públicos Uhum. também, que têm todo esse processo de investigação por detrás, mas que são mesmo amáveis, Uhum. sabes? Que tu, entras no teatro e vais sair do teatro com um plus e bem disposta. Uhum. Então a perspectiva é precisamente, em Claro. termos curatoriais, aquilo que eu tento fazer é trabalhar precisamente entre o mais estranho ao mais, amável, digamos Uhum. assim. Não é que o estranho não seja amável, porque às vezes é também, não é? Não, 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 eu percebo o que é que tu estás a dizer, tipo, portanto, talvez o que eu digo por menos denso de se calhar de ver, não é? Tipo, é uma coisa que a pessoa consegue. Tem que várias capas, não é? Que tu podes ver desde uma capa muito leve até ir mais, O que não faz menos sério ou menos investigação, é só a proposta naquele momento em que está presente do público, não é tão exato. densa. Então, pelo que eu percebi, vocês também descentralizam, não é? Não têm só propostas no centro, na cidade de Coimbra, têm também na zona envolvente. Não estou a. Está certo? Não, É isso? este ano, o festival este ano não sai de Coimbra. Não sei. Não, este ano não sai de Coimbra, mas sim, nós temos estado, porque este também é a possibilidade de tu teres um festival só de 2 em 2 anos, vais Claro. experimentando outras Então, coisas. não funciona.
E nós somos também uma organização a nível daquilo que é a nossa própria forma de nos organizarmos. Nós somos uma equipa pequena, somos 3 pessoas o ano inteiro, não é? Portanto, e depois chega a altura do festival, vem mais gente, mas somos 3 pessoas. E aquilo que nós fazemos nos anos de não festival é acolhemos artistas em residência. Temos um projeto que se chama Residências contra o Tempo. E tem um espaço? Vocês têm um espaço em Coimbra? Então, esta linda Vista? vista é um, é um novo espaço que nós vamos experimentar, que é precisamente fora de Coimbra, é na aldeia, numa aldeia. E vamos experimentar com alguns projetos muito específicos que querem trabalhar precisamente a questão de algumas coisas que têm a ver com território rural. E começamos a fazer isso. E também por causa disso, nós, este ano precisamente, fizemos um pequeno mini festival que se chamou Há Festas nas Aldeias, onde levámos peças que produzimos o ano passado, estas site-specific, para as aldeias que realmente não têm teatros, não é? Então, têm que ser feitos em espaços não convencionais e correu super bem. Foi muito bonito aquilo que aconteceu, as pessoas aderiram muito. Deixámos um lavador totalmente limpo e lembrar. Ai, linha de fuga, foi a linha de fuga que fez isto, que nos Ótimo, publicidade e reabilitação do património. super bonito. Porquê? Porque também dentro destas propostas de pensamento crítico que levamos, esta ideia de que as aldeias têm que ser coisas mais fáceis, nada da noite, e vamos, de que as pessoas podem sair a dizer eu não entendi nada, então, mas agora vamos conversar, o que é que tu entendeste? Entendi isto, mas isso é entender. Afinal, houve alguma coisa que se entendesse. É porque as pessoas que têm essa tendência, não entendi nada. Claro que entendeste, sentiste. Claro, eu digo sempre isso, dança é comunicação, não é informação, portanto não é suposto entender, é suposto pensar e refletir sobre o que é que aconteceu, não é? Se a pessoa fica com a ideia que é informação, vai sempre com aquela coisa, "Eu não entendi", não, mas não é. É algo mais do que isso. Então, portanto, se eu percebi bem, vocês no ano de festival centralizam a programação em Coimbra, na cidade, e no ano em que supostamente não é de festival, então sim, aí a descentralizam da cidade e vão, para além das residências artísticas, do laboratório, há estas propostas de site específico e de rotatividade. Muita coisa. Dava outra entrevista. Só. Pois, eu sei, aliás, eu estou aqui a olhar para a nossa hora e a pensar assim: "Epá, a gente ficava aqui Mas mais um temos que bocadinho". nos ir embora, porque eu tenho agora uma conversa com o Exato, exato. Não, mas se tu quiseres aqui finalizar assim com o teu pensamento, ficaria Então, fica basicamente assim, o festival e laboratório. No laboratório nós conhecemos muitos artistas novos, não é? Porque é uma open call e eu quero manter uma open call porque vêm artistas de todo lado. Metade são portugueses, metade são estrangeiros. É muito importante. Ahm, e aí, de repente, eu deparo-me com processos e com pessoas super interessantes. E então essas pessoas às vezes eu convido-as depois. Então, estás a desenvolver este projeto, eu dou-te espaço para continuar a desenvolver este projeto no âmbito das residências contra o tempo, que são 3 semanas. A regra. Tens que ficar 3 semanas, porque os artistas queixam-se, não tenho espaço, não tenho teto, não. 3 semanas, tens que ficar aqui em Coimbra ou na região. E a partir daí vamos estabelecendo várias coisas. E depois muitas vezes essas criações voltam no ano a seguir, ser apresentadas num festival, que é o que acontece, por exemplo, este ano, temos 2 situações dessas, não é? Omegaville, que é um projeto de Los Tres Cerditos, coletivo espanhol, de mulheres espanholas, teve em residência, nas residências contra o tempo. Nós temos acompanhado e vai estrear agora no festival, estreia absoluta. Mas também a Margarida Cabral, que é uma artista meio local, isto é, com muitas ligações à cidade, que estudou aqui, trabalhou muito aqui, agora vive em Vila de Conde, mas está sempre ali, portanto eu chamo meia local.
também fez umas residências o seu projeto teve na residência, foi acolhido nas residências Contra o Tempo e este ano é apresentado no festival também. Ok. Portanto, tem estas coisas de como é que nós conseguimos acompanhar o ciclo todo, não é? Desde o início experimental, depois damos esse espaço com as residências e depois então voltamos ao festival. Às vezes não é dentro do festival, às vezes é noutros contextos. Por exemplo, o Romantel também fez este ciclo connosco e foi apresentado no âmbito de um outro festival que existe em Coimbra, mas fomos nós que o trouxemos. E depois fazemos muitas ligações. Aqui o festival só existe porque nós temos imensos parceiros que estão connosco, que nos apoiam e que nos dão espaço de graça, coisas de graça, que nos apoiam Sim. financeiramente também. O festival tem apoio do Ministério da Cultura, da DG Artes. Já. Somos uma estrutura com financiamento bienal. Hum. A Câmara Municipal de Coimbra reconheceu ao fim de muito tempo que precisava de investir mais no festival e que está a aumentar progressivamente o seu investimento. Porque também acho que o ano passado o festival, nós mudámos o ciclo, houve o ano passado, mas agora passa a ser os anos ímpares, porque queremos também fazer uma face com a Bienal Ano Zero que existe nos anos pares, então Ok. e por outro lado também, finalmente as pessoas começaram a entender, aqui os espectadores de Coimbra começaram a entender o que é o Linha de Fuga e que realmente esta proposta que nós fazemos de dança mais abstrata, mais fora da caixa, assim dizendo, que não é uma coisa difícil e que até é interessante e portanto o público está realmente a aumentar. Portanto, estás no processo continuas no processo de construção, não é? E esse processo de construção é isso, não é? Sim. É. E fazemos, e também só para terminar, o festival, eu também percebi que um festival, não é, já percebi isto há muito tempo, mas Sim, sim. Lá já nos Estados Unidos. de festividade. Então, é um momento em que é importante festejar alguma coisa. O festival não é só a programação de espetáculos. Claro. E por isso nós criámos 4 linhas também para as pessoas perceberem, tudo isto é festival. São os espetáculos, é um laboratório, são oficinas e são uma rubrica que chamamos de discursos críticos, que são várias conversas então há muita atividade pela qual as pessoas podem conectar e encontrar, porque eu acho que é isso tão importante. Claro. Criar momentos de encontro. E eu já ouvi dizer, e isto é uma responsabilidade muito grande, mas aquece o coração, já ouvi artistas dizer: espaços de encontro em Coimbra é a linha de fuga. Porque nós criamos esse espaço de encontro, não é? Portanto, temos um ponto de encontro que está na Baixa, vamos sempre para a Baixa de Coimbra, que é um bairro que se está a desertificar, que as lojas estão todas a fechar, então nós insistimos em ir para ali e temos o nosso encontro onde vamos fazer várias coisas, vamos ter uma biblioteca de arte, de livros de arte, vamos ter conversas, vamos ter artistas a trabalhar, e vem o nosso escritório, nós estamos lá, podemos visitar-te. Portanto, isso Não possamos fazer lá um episódio do podcast nesse vosso encontro, seria muito interessante. olha, vem, estás convidada se quiseres. Obrigada, obrigada. E também é isso, o festival é de 6 a 30 de novembro, com uma programação muito diversa que já está no site. Por exemplo, as oficinas têm as inscrições abertas neste momento e são muito distintas, há para todos os gostos. E eu percebi que isso é que é importante, estás a ver? Tendo em conta esta base, são artistas que realmente têm um processo de investigação muito sério, mas tem uma abrangência muito grande Claro, de possibilidades e isso é este reconhecimento do trabalho artístico é muito importante, não é? Porque é um trabalho, na realidade, mas que Exato. pretende chegar a um público e, como tu disseste, estabelecer esta comunicação, este momento em que estamos juntos com os artistas a fazer com que entre coisas no nosso coração e na nossa mente e saiamos a pensar: não gostei nada, então, mas porquê que não gostaste? E porque não sei o que Claro, é isso. também gosto muito desse
do gosto, gosto muito de sair da conversa para fora do gosto, que acho que é muito mais importante do que... Claro, nós estamos livres de gostar ou não gostar, mas que a conversa é mais rica se sairmos dessa caixa de gosto ou não gosto. Catarina, foi um gosto falar contigo mesmo. Ficaríamos aqui muito mais tempo, já percebemos isso, e desejo o melhor para o Linha de Fuga, para este mês intenso de novembro e para tudo o que há de vir. E espero falarmos em breve, noutro contexto, noutras alturas. Vou deixar também todas as informações do podcast aqui no YouTube e no Spotify, e até breve. Obrigada, Solange, também foi um prazer e muita força para um podcast que fala de dança, que é tão importante, acho eu. Muitos parabéns. Obrigada. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddiálogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.